Eu sou Thaís Naldoni, esse é Imprensa na TV, o programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Muito boa tarde a todos vocês, obrigada pela companhia mais uma vez no programa. E hoje o tema não é nada leve, mas é muito importante que se trate. A gente vai falar de violência contra jornalistas, comunicadores e afins. E aqui do meu lado está uma pessoa que entende como ninguém do assunto. Valério Luiz é filho do Valério Luiz Oliveira, que foi assassinado em julho do ano passado, em frente à rádio em que trabalhava em Goiás. Bom, não é um tema bom de se tratar, mas o Valério tem muito a dizer sobre isso, né, Valério? Boa tarde, obrigada primeiro por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço o convite do Portal Imprensa. Que bom. Valério, a gente pode começar falando a respeito do caso do seu pai, para quem ainda não conhece, né, não tem intimidade com o tema, com o caso. O que aconteceu? Quem era o seu pai? Bom, meu pai era um jornalista esportivo, né, trabalhava na Crônica Esportiva de Goiás há mais de 30 anos. Meu avô também trabalhava no rádio, na TV em Goiás há mais de 50 anos. Então, sempre tiveram equipes de rádio que faziam coberturas esportivas lá no estado. E em 2010, né, começaram críticas do meu pai mais contundentes com respeito ao Atlético Clube Goianiense, que é um clube que tinha um métier de pessoas muito poderosas na diretoria desse clube, né? O presidente Valdivino de Oliveira, um deputado federal, o vice-presidente Maurício Borges Sampaio, que controlava o maior cartório do estado, né, com a maior arrecadação do estado. O diretor de comunicação era um tenente-coronel, Wellington Urzeda, que muito influente dentro da polícia militar ali do estado. E as críticas do meu pai eram críticas de toda sorte, né? Criticava compras de resultados, dizendo que especificamente Maurício Sampaio tentava comprar resultados no Campeonato Brasileiro, criticava o uso de drogas dentro da concentração do clube. Meu pai chegou a ser processado por isso, mas o processo não foi para frente porque foi comprovado que os jogadores realmente estavam cheirando cocaína dentro das dependências do clube. E criticava que quando a diretoria tomava alguma atitude contra as vontades do Maurício Sampaio, que era o vice-presidente, ele pagava torcedores para picharem nos muros do clube, né, dizendo nomes de jogadores em que ele não estava gostando, ou diretores que tinham ido contra as decisões dele. Criticava os patrocinadores do Atlético, que na época era a Linknet, que caiu no escândalo em Brasília, sim, a Delta Construções, que caiu no escândalo também da Operação Monte Carlo. Uma série, né, de denúncias. Aí o ponto culminante foi quando o Atlético perdeu o Campeonato Goiano em 2012, no mês de 2012. Foi anunciado que o Maurício Sampaio e o tenente-coronel Wellington Urzeda deixariam o clube. Meu pai teria dito, não, mas assim, é assim mesmo, quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora. Teria proferido essa frase. Pouco tempo depois chegou uma carta na PUC TV, que era onde meu pai trabalhava, e na Rádio Jornal, que é onde ele tinha um programa de esportes também, proibindo as equipes de entrarem no Atlético enquanto meu pai lá trabalhasse, porque era persona não grata dentro dos clubes. Os profissionais que trabalhavam com meu pai e na Rádio 730, que era uma rádio que havia sido adquirida pelo Maurício Sampaio, foram impedidos de continuar trabalhando nas emissoras que meu pai trabalhava, tiveram que optar por seus empregos na 730. Nossa. E pouco tempo depois, quando meu pai saía da rádio, né, ele entrou no carro e às 14h, na porta da rádio 820, ele foi executado com 6 tiros. Um motoqueiro passou e posteriormente, com as investigações da Polícia Civil, chegaram à conclusão que o mandante realmente era o Maurício Sampaio, vice-presidente do Atlético. Bom, como vocês podem ver, não é uma coisa boa de se tratar, mas é importante que se fale, porque a gente está num período em que os jornalistas, a imprensa, acabam sofrendo muitos achaques, violências, censuras, e no caso do Valério Luiz foi muito mais sério do que isso, né? Ele acabou executado com tiros na frente da rádio em que trabalhava. É
um assunto muito complicado mesmo para se tratar. Bom, se você quiser conversar com a gente aqui na UTV, no Imprensa na TV, fazer perguntas para o Valério Luiz, fazer perguntas para mim, comentários e afins, fiquem à vontade, é facinho, hashtag TV da Internet ou hashtag Imprensa na TV, ou então lá no Twitter, @Thaís Naldoni, pode falar comigo também, e pelo Facebook, Thaís Naldoni também, só falar comigo ali pelas mensagens, do jeito que vocês quiserem, falou, estou respondendo aqui, e o Valério também, né, Valério? É sempre bom receber perguntas e conversar com as pessoas, né? Saber o que estão pensando, dividir. Claro, qualquer dúvida que as pessoas que quiserem mandar, porque até é o único caso que se sabe de um jornalista ser assassinado por suas opiniões na área do esporte, né? O que é um absurdo, né? Porque você pensa bem, Mesas Redondas tem em todas as cidades do país, em quase todos os canais, e as opiniões são normalmente são diversas, são controversas e são até apaixonadas, né, por conta de clubes. Essa é a cultura do futebol, né? A cultura do futebol é colocar para fora, é dizer, as pessoas vão nos estádios para xingar, para extravasar, mas sempre foi a cultura do futebol também que aquilo fique por ali, né? Hoje você se desentende com alguém, amanhã tá tudo certo, sempre foi assim. Acredito que meu pai, ele encontrou uma pessoa desequilibrada, encontrou um bandido, posso dizer assim, num lugar onde não deveria ter, porque não é do costume das pessoas que trabalham com futebol. Não, o máximo que você faz é fala com a minha mão, né, dá uma viradinha, não conversa mais, não dá entrevista, né, mas aí já é demais. Bom, gente, falando de liberdade de imprensa, o Valério Luiz também esteve lá com a gente no Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia que aconteceu em Brasília. O evento foi promovido por Imprensa Editorial, é a 6ª vez que a gente faz esse evento, e lá compareceram diversos jornalistas, tratamos diversos temas que envolvem liberdade de imprensa, política e afins. Um deles teve a ver com violência contra jornalistas, a herança disso para as famílias, e o Valério foi até convidado a participar dessa mesa e falar um pouco sobre isso. Mas outras pessoas compareceram, foi um evento bem interessante, bem rico, e a gente mostra para vocês uma entrevista que fizemos lá, que foi com a Cristina Serra, da Rede Globo, que foi uma das painelistas do evento. Cristina Serra, painelista da 6ª edição do Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, realizado aqui em Brasília por Imprensa Editorial. Cristina, qual a importância de se tratar o tema de liberdade de imprensa em um período em que a gente trata da vida totalmente democrática? Olha, eu acho que é importante porque a gente vive numa democracia e esse direito, apesar de existir na Constituição, eu acho que a gente ainda precisa colocá-lo em prática melhor, né? O direito à liberdade de imprensa, de comunicação, de expressão. E eu acho que mais importante ainda, pela conjuntura que a gente está vivendo, por ser um ano eleitoral, por ser um ano que já se mostrou e promete ser ainda mais quente em termos de manifestações da própria sociedade democrática, protestos que se avizinham aí pela frente, com a Copa do Mundo, a própria disputa eleitoral muito quente, então, e claro, cada lado com as suas armas, né? Todo mundo preparado para uma espécie de combate que vem aí e que vai ser mesmo, acho que vai ser a eleição, a campanha assim, mais imprevisível, mais quente, mais sangrenta, eu acho que desde 89, né? Por uma série de características que a gente sabe. Então, assim, por isso eu acho que é mais importante ainda a gente discutir liberdade de imprensa. Há uma legislação que regula a campanha eleitoral, inclusive impondo limites, né, para a própria atividade jornalística. Então, eu acho que é preciso discutir sobre tudo. Qual é a sociedade que a gente quer, qual é o jornalismo que a gente quer, qual é a política que a gente quer. Então, eu acho que isso tudo faz parte dessa discussão, por isso que é tão importante. Até com as redes sociais, as pessoas se distanciaram um pouco da mídia tradicional, né? Então é importante rever realmente esses conceitos todos, essa forma de fazer jornalismo. Exatamente, eu acho que o jornalismo está exatamente no olho do furacão nesse momento. A nossa profissão, a nossa atividade está passando por uma transformação em função das mudanças tecnológicas que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. A gente está no meio, sabe assim quando você está na praia e vem uma onda e você leva um caldo, você está no meio daquele turbilhão? Eu acho que o jornalismo está precisamente nesse momento e no meio não só dessa transformação tecnológica, dessa maior expressão da sociedade democrática por meio das redes sociais e também nesse contexto político. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, entendeu? A gente meio que tem que, a gente vai ter que se adaptar, vai ter que mudar certamente, acho que alguns caminhos estão sendo tentados e é meio que trocar a roda com o carro andando, sabe? Isso vai exigir muito de nós profissionalmente. Então, assim, é um desafio enorme, mas como todo desafio, extremamente estimulante. Eu acho que a gente vai, assim, quando a gente
se recuperar ali do caldo da onda, a gente vai emergir disso com uma atividade mais renovada, mais oxigenada. Eu acho que os caminhos estão apontando nesse sentido, porque eu acho que essa participação da sociedade por meio das redes sociais, eu particularmente acho super positivo, super saudável e acho que vai contribuir para apontar um novo caminho para essa mídia tradicional, né? Enfim, da qual eu faço parte, trabalho nisso, entrei na profissão com ela ainda mais tradicional, sou do tempo da máquina de escrever, então já passei por muitas transformações. Essa é mais uma e eu acho que a gente tem que estar pronto para isso. Até porque parece que mesmo com as redes sociais e com a participação da sociedade, parece super importante a mediação do jornalista. Agora há pouco a gente teve esse caso que foi um boato que acabou levando uma mulher a ser espancada até a morte no litoral de São Paulo. Então talvez o trabalho do jornalista acabe se mostrando importante também nesse momento de mediação dentro de um turbilhão de informações, né? Com certeza, eu acho que cada vez mais, exatamente por isso que você está falando. Esse caso desse linchamento, desse justiçamento, essa coisa de justiça com as próprias mãos é uma coisa assustadora. A gente tem visto ultimamente vários desses sintomas, vários desses sinais na sociedade brasileira. Eu acho isso super perigoso e aí eu acho que mais do que nunca a gente tem, como jornalista, a gente tem um papel importante de mediação, como você falou. Agora, a questão para mim é, nesse momento, será que a sociedade nos atribui esse papel? Será que ela nos vê dessa forma como mediadores? Será que perante a sociedade nós temos a legitimidade para atuar dessa forma? Isso é que me preocupa, porque eu tenho visto muitas manifestações, sobretudo nas redes sociais, né, que virou assim, as redes viraram esse território livre para muitas ideias positivas, mas para muita coisa ruim também, para muito ódio, para muito ressentimento, para muito rancor, que eu acho que reflete um pouco o momento da sociedade que a gente vive. Mas então, isso eu acho, assim, acho esse caminho, o debate, claro, tem que existir, mas esse caminho que eu vejo, assim, que algumas manifestações refletem, eu acho extremamente perigoso. Acho que o nosso papel é importante, mas a gente precisa que a sociedade nos veja dessa forma e com legitimidade. É a sociedade que tem que defender a necessidade da liberdade de imprensa, de liberdade de opinião, de comunicação, de manifestação e a liberdade de atuação do jornalista. É a sociedade que tem que nos proteger. É ela que, numa manifestação, quando nós formos atacados pela polícia e por manifestantes mais radicais, mais extremistas, é essa sociedade que eu vejo que existe essa sociedade nesse meio caminho, nesse caminho do meio, aliás, que tem uma visão mais equilibrada, essa sociedade que eu acho que tem que nos proteger, que eu espero que nos proteja. Agora, eu acho que talvez, em função desses sintomas, isso está mostrando que a gente precisa também se comunicar melhor com essa sociedade. Perfeito, muito obrigada por participar do fórum com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Foi a Cristina Serra, lá no 6º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, que aconteceu lá em Brasília no dia 6 de maio, no dia do aniversário da TV também. Parabéns a todo mundo que trabalha aqui, que leva essa TV. Bem bacana, parabéns. Bom, Valério, voltando aqui a conversar a respeito do caso do seu pai, qual foi o andamento das investigações até que se descobrisse quem foram os mandantes, o executor e assim por diante? Bom, ontem, inclusive, eu estava conversando com o Guilherme Alpendre, da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que participou do fórum em Brasília. Ele disse que, pelo Brasil, acontece muito de se chegarem aos executores, mas dificilmente se chegam aos mandantes. E, no caso do meu pai, foi uma exceção. A pressão que nós exercemos no Estado para que as investigações andassem de forma célere e de forma idônea, né, foi uma pressão muito grande. E acredito que isso auxiliou, porque as autoridades realmente se moveram e a Polícia Civil fez um trabalho satisfatório, né? Chegaram a vários pontos dentro do inquérito que comprometiam e pegavam, inclusive, o mandante, o Maurício Porto Sampaio. Os principais pontos do inquérito que podemos dizer foram 5 pessoas foram indiciadas pelo crime, né, e foram denunciadas posteriormente pelo Ministério Público, que é o Maurício como mandante. 2 policiais militares, que Ademar Figueiredo e Djalma da Silva, e um motorista, que é o Urbano, que na verdade é uma espécie de faz-tudo do Maurício Sampaio, é uma espécie de despachante, e Marcos Vinícius, que era um açougueiro, amigo dos 2 policiais, que foi usado como ponto de apoio, porque o açougue dele ficava realmente muito perto do local do crime. Foi usado, deixaram a moto, a arma, as coisas lá, e
pouco antes das 2 da tarde, passaram numa viatura descaracterizada, pegaram as coisas, fizeram e deixaram lá. Porque não poderiam sair com a moto e com tudo Claro. andando, porque muita exposição, não poderiam passar por muitas ruas que tinham câmeras, enfim. Os pontos que uniam todos eles se conheciam. O da Silva e Figueiredo eram seguranças do Maurício Sampaio, faziam seguranças também para o Joel da Atena, que é filho do José Luiz da Atena, que era sócio do Maurício Sampaio na Rádio 730. Né? Esses 2 policiais militares foram muito tempo também subordinados ao tenente-coronel Ayrton Mizeda, que era amigo do Maurício Sampaio. Enfim, conheciam também o Urbano, que era esse faz-tudo do Maurício, e se constatou que a chave mesmo para a investigação foi o açougueiro Marcos Vinícius, que chegou ao conhecimento da Polícia Civil através de uma denúncia anônima. As pessoas do bairro sabiam do envolvimento dele, né? E vendo aquela movimentação toda, se indignam tudo e foram e denunciaram para a Polícia Civil. Marcos Vinícius contou a participação dos outros, então, aí foi-se atrás das informações que ele deu e tudo bateu perfeitamente. Se viu que, aí ele contou quem era o Urbano, aí viu que o Urbano, pouco tempo antes do crime, se mudou para um imóvel exatamente em frente à rádio, que era de propriedade do Maurício Sampaio e não pagava aluguel para ver a movimentação, né? Contou que foi deixado com ele 2 celulares habilitados 3 dias antes do crime para ser usados no dia. Aí foram atrás desses números, fizeram a quebra de sigilo telefônico e viram realmente as ligações desses 2 números na cena do crime. Aí foram atrás da pessoa no nome de quem tinha sido habilitado esses números 3 dias antes do crime, e se confirmou uma outra informação que o Marcos Vinícius tinha passado, que essas linhas tinham sido habilitadas no cheque de uma pessoa, que esse cheque estava no poder do Urbano, né? Ele pegou o cheque de uma pessoa que estava devendo para ele, habilitou os números no CPF desse cheque, 3 dias antes do crime, e foram os números usados para as comunicações deles. Caramba. Né? Eles deixaram muito rastro também. Deixaram muitos rastros. Né? E tem ligações desse número da cena do crime para o cartório do Maurício Sampaio. Então, eles têm uma série de elementos, e essas confissões do Marcos Vinícius estão em vídeo. Né? Os depoimentos dele na polícia foi gravado, existe uma segunda gravação dele repetindo, existem entrevistas dele para televisões locais, dele contando da participação de todos também. Entendi. Então, o conteúdo probatório, nesse caso, acabou sendo muito amplo, e o que possibilitou o Ministério Público entrar com a denúncia e o processo continuar. Você está atuando como assistente de acusação nesse caso, né? Assistente de acusação. Como você se disciplinou para ajudar, principalmente nas investigações, ajudar nos interrogatórios, sem se contaminar tanto pelo lado pessoal? Porque deve ser muito difícil. É muito difícil. Eu procuro o máximo possível. Eu estava, inclusive, hoje eu visitei o Instituto Vladimir Herzog, né? Aí conversei com o diretor executivo, Ivo Herzog, que passou por experiências parecidas, né? Porque perdeu o pai também, de uma maneira bárbara. Ele me disse, olha, que não acho aconselhável, né? eu me envolver do ponto de vista técnico e pessoal dessa forma, já ouvi isso de outras pessoas também, mas até agora eu estou tentando fazer esse distanciamento de quando eu preciso olhar tecnicamente para o processo, quando eu preciso agir de forma estratégica e tentar distanciar um pouco isso do envolvimento emocional, né? É claro que existem situações em que isso fica mais pesado, principalmente essas situações de audiência foram terríveis, né? De ter que interrogar. Eu interroguei todas as pessoas, né? Todos os acusados. E a vontade de avançar nos acusados não dá? Dá, não. Enquanto você está lá fazendo o interrogatório, então deve dar uma vontade de avançar muito grande, né? Não, é terrível. Por exemplo... Até porque as respostas, assim, vêm de encontro totalmente com a sua perda, né? Sim, você vê o cinismo, né? Tem um cinismo muito grande, porque o acusado de ser o executor, que é o Figueiredo, o álibi dele é que no dia ele estava no condomínio do Joel da Atena.
fazendo a segurança por Datena e não saiu do condomínio no dia. Mas quando começaram as investigações, ele já entregou um pendrive na Polícia Civil, supostamente com as imagens do condomínio, como álibi dele. Se adiantou, o que para mim chama uma espécie de autoincriminação. Mas fizeram um laudo sobre essas imagens. Tem imagens de 7 a 8 da manhã, de 7 a 8 da noite, mas o período do crime, meio-dia às 3, não tem. Eu perguntei para ele, eu falei, Figueiredo, se você quisesse provar sua inocência mesmo, você não acha que deveria ter as imagens no período do crime? Porque as que você colocou não provam nada. Aí ele respondeu, doutor, teria sido melhor, né? Então não ia achando graça, assim. Então é uma coisa terrível. E o Maurício Sampaio, fabulosamente rico, né? Então o contrato tem muitos advogados. E aí fica uma coisa pesada, porque durante as audiências você fica de um lado, né, eu, mas dos promotores, e do outro lado um batalhão de advogados, e todos em pé, né, todos em pé, os braços cruzados, assim. Aí à medida que você vai perguntando, você vai vendo eles conversando entre eles, né, e conversando na orelha do outro, assim, então quando você sai dessas audiências, você sai parecendo que o mundo está em cima de você. Então realmente não é uma questão fácil, não é fácil. Mas meu consolo do ponto de vista jurídico, o caso agora está em fase de alegações finais. Uhum. As audiências já foram feitas e até o mês que vem se chega a decisão se eles vão ser submetidos ou não ao júri popular. E eles estão detidos, estão presos ou estão na rua? Todos eles chegaram a ser detidos, isso no ano passado. As primeiras prisões foram em fevereiro do ano passado. Tá. 7 meses depois, mais ou menos. Isso. As investigações duraram mais ou menos esse período. Primeiro, os 4, o Marcos, o da Silva, o Figueiredo e o Urbano foram presos primeiro, no dia 1º de fevereiro, e no dia 2 de fevereiro, e no dia 3 de fevereiro o Maurício Sampaio foi preso temporariamente também. O Maurício conseguiu um habeas corpus numa situação, numa circunstância lamentável, né, que faz a gente ter muito pé atrás com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Uma conversa que eu tive com o Guilherme Alpendre também, com outras pessoas, que dizem que não é um problema só de Goiás. Geralmente os crimes contra jornalistas envolvem o poder, né, porque denunciam situações de pessoas poderosas, né, então, em todos os estados onde isso acontece, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, as pessoas têm muita dificuldade com a justiça, as justiças estaduais. Tanto que eles estão pedindo a federalização dos crimes contra jornalistas, até mesmo para facilitar essas investigações, né? Para que a Polícia Federal comece a intervir e fazer essas investigações andarem mais rápido. Exatamente. Mas não andou, né, a federalização por enquanto, né? Só em projeto. Por enquanto não. Esse caso do habeas corpus é simbólico pelo seguinte: eles pegaram, primeiramente, o habeas corpus foi negado a priori, né? Então, como tinha sido negado, ou precisaria esperar um fato novo acontecer, as audiências acabarem, teria sido mais seguro, né, do ponto de vista jurídico, até porque existia ameaça de morte de um réu contra o outro, do da Silva contra o Marcos Vinícius, que foi quem delatou todo mundo. Um ameaçava o outro? Sim. Né? Então, pegaram uma notícia de jornal dentro da qual um membro da minha família teria dito que o Maurício poderia oferecer dinheiro para um dos réus, que é o Marcos Vinícius, para mudar a versão dele dos fatos. Então, pegaram essa notícia, entraram com uma queixa na delegacia, com um delegado que era conhecido deles, e o delegado esperou o titular da delegacia de homicídios, que era quem tinha feito o inquérito inteiro, entrar de férias, foi lá, meio que na surdina, e interrogou o réu de novo. Então, colocou o que ele quis no depoimento, entregou o depoimento para a defesa entrou com um novo habeas corpus. Posteriormente, esse delegado foi afastado, esse depoimento foi anulado, enfim, todas as providências foram tomadas, mas o tribunal deu habeas corpus mesmo assim. Então, por isso, aí ficou aquela sensação ruim, sabe? De impunidade total. Então, aí foram soltos, o Maurício foi solto. Pouco tempo depois, como o Maurício tinha sido solto, entraram com um pedido solicitando a soltura dos outros 4, e o juiz, de uma canetada só, soltou todos os outros 4. E tem um que está foragido no exterior, né? Sim.
como havia uma ameaça de morte de um dos réus da Silva para esse, né? E esse Marcos Vinícius, o açougueiro, foi a chave de tudo, né? Então, ele, depois que foi solto, nunca mais apareceu no juízo, né? A gente pediu a prisão dele de novo, o juiz não deu, e aí em setembro ele resolveu ser ouvido, foi ouvido, tentou no máximo possível negar as acusações, mas a gente conseguiu pegar ele em muitas questões, porque tem depoimentos familiares deles no inquérito, dizendo que ele tinha comentado, que ele participou e tudo, né? Depoimento de pai, primo. E depois disso ele continuou não comparecendo no juízo, porque quando você é solto, né, as pessoas são soltas, mas sob a condição de não deixar a comarca, né, não deixar a cidade, e todo mês ali prestar esclarecimento das suas atividades. Então, até que no começo desse ano, eu por acaso achei na internet fotos dele na Europa com a família inteira. Então, e fotos inclusive antes de setembro, que foi a última vez que ele compareceu no juízo, o que deu a entender que assim que ele foi solto, já mandaram ele para fora, só quando a coisa apertou um pouco, ele voltou para dar um depoimento e voltou para o exterior. Aí a gente deu print nas fotos, né? Diante disso, a justiça determinou a prisão dele novamente, mas está foragido. O mandado está com a Interpol, mas até agora a gente não teve notícia. Se a gente for fazer um paralelo que a Interpol não achou o Maluf, então pode ser que demore um pouco. O Maluf está na lista vermelha da Interpol. Pode ser que demore um pouco, né? Se a gente pensar desse jeito. Bom, eu queria que você explicasse um pouquinho, Valério, qual que é a importância de o caso ir para júri popular? Por que vocês querem isso e qual a importância? O que significa ir a júri popular? Bom, pela Constituição Federal, todo crime doloso contra a vida, a competência é do júri popular. Né? Todo crime de assassinato tem que ser julgado pelo júri popular. Mas existem dois requisitos para que ele vá. A materialidade, que significa ter indícios de que o crime aconteceu realmente, o que no caso do meu pai não há dúvidas. Esse requisito é muito analisado em casos de, por exemplo, quando alguém desapareceu, aí não se sabe se está morto mesmo, se foi assassinado, se não foi. Mas no caso do meu pai disso não há dúvidas. E indícios suficientes de autoria, que nós temos plena convicção de que existem indícios suficientes lá, né? Tem 10 volumes os autos principais e mais quase 20 apensos. Então, nós temos plena convicção que esses dois requisitos estão preenchidos. Então, por isso, eles têm que sair a decisão que submete eles a júri. Né? Nós temos convicção de que até o mês que vem essa decisão vai sair, mas a nossa preocupação principal é com o recurso dessa decisão. Porque mesmo... A decisão ela sai de qualquer forma? Pode não, fica a critério do juiz. Mas nós acreditamos que vai sair, né? Porque o conteúdo probatório é realmente muito, muito consistente, mas eles podem recorrer dessa decisão. E como eu disse, o Tribunal de Justiça, né, a Câmara, soltou ele numa ocasião muito suspeita, né? Então nós temos essa preocupação de que esse recurso chegando no Tribunal de Justiça, que tipo de influências ele pode ter ali, porque ele tem uma influência histórica lá no tribunal, né? Foi um dono de cartório durante muitos anos, está afastado por ações que nós conseguimos implementar, mas e o Ministério Público do Estado de Goiás também, né? Claro. Mas sempre teve uma influência muito grande dentro do tribunal. Por isso, essa questão de levar para a Justiça Federal, porque fica um pouco mais afastado dessas conjunturas de poder ali no Estado. Entendi. Nós chegamos temos implementado várias ações nesse sentido. E em 2012, no segundo semestre, a então ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, fez uma visita no Estado de Goiás, porque estava numa situação muito crítica mesmo. E então a conhecemos nesse dia, nessa visita do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Aí que surgiu a ideia de se formar um requerimento para federalizar alguns casos do Estado. Aí o caso do meu pai fez parte desse requerimento, que foi enviado para o Procurador-Geral da República, na época o Roberto Gurgel. Sim. Pela Constituição, para que um caso seja federalizado, Roberto Gurgel, o Procurador-Geral da República tem que pedir para o Superior Tribunal de Justiça, aí o Superior Tribunal de Justiça decide ou não. Então, os requisitos são dois: tem que ter violação dos direitos humanos, violação grave dos direitos humanos, ou
inoperância do poder local. Ou se demonstrar que por alguma razão o poder local pode estar comprometido, né? Então, o Roberto Gurgel pediu a federalização de vários casos em Goiás para o Superior Tribunal de Justiça. E hoje o processo está com um ministro que se chama Jorge Mussi. Sim. É o IDC 3. É o terceiro incidente de deslocamento de competência da história do Brasil até hoje. Olha só. Então, o primeiro foi da irmã caso da Dorothy. Sim. Que não foi aceito. Não foi aceito? Não, mas porque o júri popular acabou ocorrendo. Ah, sim, foi. E, se eu não me engano, foi anulado. Foi anulado. Isso que eu ia falar agora, acabou ocorrendo, mas ele foi preso e foi solto de novo, né? Porque foi anulado o júri popular. Então, complicado. E o segundo, Manuel Matos, que foi aceito, e agora é esse, né? O terceiro incidente de deslocamento de competência. Caramba, é bem complicada essa história toda, né? Bom, a gente continua falando já e vou mostrar para vocês agora, continuando lá o nosso tema, ainda falando com familiares de jornalistas que acabaram mortos em função da sua profissão. A gente vai ouvir agora o depoimento da Tânia Lopes Muri, que é irmã do Tim Lopes, da TV Globo, que é um caso emblemático que todo mundo conhece. O Tim foi assassinado em junho de 2002, enquanto estava numa favela do Complexo do Alemão, fazendo uma matéria lá sobre bailes funk. Então vamos ver o que a Tânia falou a respeito da liberdade de imprensa e da importância de se falar desses casos. Tânia Lopes Muri, participante, painelista do 6º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia. A Tânia é irmã do Tim Lopes e veio contar um pouquinho aqui no fórum a respeito das dores de se perder uma pessoa importante da família, muito mais do que a notícia que é veiculada na TV. A notícia passa, né, Tânia? Vocês lutam bastante para que a memória do Tim não se perca, né? Esse tipo de trabalho é muito difícil, não é? Sim, inclusive para essa fala, minha organização para essa fala, a gente vai deixando as coisas para cima da hora, porque é reviver tudo de novo. São 12 anos que faz, agora dia 2 de junho, da perda do Tim, e reviver toda a questão dessa perda, da forma que foi, né, a repercussão. Foi muito difícil e eu costumo dizer que é para o resto da vida, não tem jeito. Eu acho que a gente está contribuindo no momento que a gente conta de como é que a gente passou e como é que a gente sobreviveu e como é que a gente está conseguindo caminhar até hoje para poder atender como fica o imaginário das pessoas, né, em relação à família, em relação ao interesse que a família tem. Eu acho que todas as famílias que têm perdas a partir da violência tem o interesse e a vontade de perpetuar o nome daquele que se foi dessa forma. Então a gente tem lutado para isso e tem conseguido, graças a Deus. O Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo continua com tudo, né, Tânia? Sim, são vários prêmios. A gente tem feito uma pesquisa permanentemente, cada dia que passa acontece. Então tem concurso jornalista Tim Lopes, da ANDE, tem o Prêmio Imprensa Embratel, Jornalismo Investigativo Tim Lopes, tem nome de rua, o nome do Tim Lopes, foi samba enredo de uma escola de São Paulo. Então são coisas que dão um alento à família e que faz assim um carinho no nosso coração. Tânia, qual a importância que você acha de se debater a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e hoje, sobretudo, a segurança do jornalista em meio a isso tudo, as manifestações, enfim? Sim, o próprio assassinato do Tim fez com que todas essas questões passassem a ser discutidas. Eu acho que é fundamental, a questão da liberdade de imprensa é um compromisso dos órgãos de comunicação em relação à sua própria sociedade. Então é fundamental e a preservação desses protagonistas é mais importante ainda. Então eu acho que tem que debater, tem que discutir, tem que tentar de alguma forma, né, descobrir caminhos para preservar essas vidas que são tão importantes para a sociedade. Muito obrigada e obrigada mesmo por ter participado do fórum. Um prazer e uma honra. De volta aqui com o Valério Luiz, aqui no Imprensa na TV. Não esquece, se quiser falar com a gente, facinho, hashtag Imprensa na TV ou TV da Internet. Ou então me chama lá pelo Facebook, Thaís Naldoni. Também pode me chamar pelo Twitter, @Thaís Naldoni. Estamos aqui para conversar. Um abraço para todos vocês que estão aqui online com a gente. Obrigada, Janaína. Obrigada, Marcos. Obrigada, Bia. Um abraço por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Carla, Jairo, muito obrigada por estarem aqui. Um prazer receber a companhia de vocês nesse período que a gente está aqui conversando a respeito do caso do Valério Luiz, que é um caso muito complicado. Eu estou aqui falando para o Valério, nos bastidores, que
Eu estou muito impressionada com isso tudo, porque a gente tem muitos casos de violência que a gente tem vivido e para mim a história é coisa de novela, né? Parece que é muito distante da realidade e de repente bate na sua porta, né, Valério? Sem chance de correr, né? No dia que aconteceu eu estava em casa, esperando meu pai voltar do trabalho. E acontecia assim, terminava 2 da tarde, ele chega 2h11, ele já estava lá em casa de novo. Pertinho, né? Era pertinho, eu tava esperando lá precisava tratar alguns assuntos com ele. Aí eu lembro que era 2h22, meu celular tocou, era a minha madrasta. E ela raramente me ligava no celular. E aí eu atendi, ela já estava em prantos. Falei, vem aqui pra porta da rádio que seu pai tomou um tiro. Aí ela desligou já. Aí eu liguei pro diretor da rádio. E eu falei, Pedro, que história é essa aqui? Meu pai tomou um tiro. Ele perguntou, onde você tá? Eu falei, não, tô em casa. Não, então vou mandar o carro da rádio aí, porque seu pai tomou uns tiros aqui. Aí já colocou um plural. Aí eu já vi que era um pouco mais sério. Aí fiquei na porta, o carro da rádio chegou, aí tava no banco do motorista, tava o motorista, né? Tava uma funcionária da rádio no banco de trás, o banco do passageiro tava vazio. Aí eu entrei no banco do passageiro, a moça do banco de trás fez assim no meu braço, né? Como se fosse um sinal de uma condolência, assim. Aí eu já imaginei que o pior poderia ter acontecido. Aí, no caminho o celular não parava, né? Aí o carro não conseguiu entrar na rua direito, porque já estava cheio de gente. Aí eu desci, continuei o caminho a pé. Aí quando eu cheguei na esquina da rua, assim, em frente da rádio, aí eu vi uma cena que foi amplamente divulgada lá em Goiás, que é o carro parado na diagonal, assim, com as 2 portas abertas, 2 portas cravadas de bala, e só o pé do meu pai para fora, eu vi. Então, é uma coisa assim, você não entra nem em contato com essa cena a priori, assim, você parece que é uma coisa de outro mundo, assim, parece que é um filme que tá ali, você fica meio... demora um pouco para processar realmente o que está acontecendo. E como esse clima de animosidade já era público e notório, né? As críticas do meu pai cada vez mais pesadas, e o Maurício, você sabia que era uma pessoa violenta, intempestiva, né? Tem alguns clássicos lá em Goiás, né? Por exemplo, ele já correu atrás do vice-presidente da CBF dentro do estado de Cerro Dourado para bater nele. Tem história de jogador querendo sair do Atlético e colocar revólver no joelho do jogador, dizendo que se ele atirasse, ele ia responder um processo, mas o jogador não ia jogar nunca mais. Então tem esses folclores, assim, então já se sabia quem era, né? Você tem falado bastante sobre a influência que ele teria no poder judiciário, no local e etc. Por que você fala tanto desse poder? Qual é a influência que ele tem de fato no poder local? Bom, como controlou um cartório muito lucrativo por muito tempo, primeiro que conviveu com toda a alta sociedade goianiense ali, né, durante muitos anos, tem muitos amigos, e tem questões mais objetivas mesmo, né? Ele conseguiu uma série de decisões do Poder Judiciário goiano que são absolutamente inconcebíveis. Ele tinha conseguido uma decisão, todas através de um juiz que é o Ari de Queiroz. Ele tinha um monopólio de contratos de financiamento de veículos no estado. Se você morasse em Goiás e quisesse comprar um veículo financiado, você teria que registrar o seu contrato de financiamento no cartório do Maurício Sampaio, obrigatoriamente. Mesmo que você morasse a 500 km da capital, você teria que ir em Goiânia e registrar no cartório do Maurício. Então, isso quintuplicou a receita do cartório, né? Pela lei, 10% dos emolumentos de cartórios tem que ir para um fundo, que é o Fundesp. E aí entrou com uma ação para poder cobrar 10% a mais dos emolumentos para esse dinheiro não sair do cartório. Para esse dinheiro não sair do cartório. A mesma coisa de vamos supor, você recolhe 27,5% para o seu imposto de renda, você pede para o seu chefe aumentar seu salário em 27,5% para... E tem uma outra decisão que ele tinha um cartório de protestos e aplicava com respaldo judicial o emolumento de ofício de imóvel para poder ganhar mais dinheiro. Então, uma série de decisões assim, foi aumentando a arrecadação e sem nenhum cabimento jurídico, né, as decisões.
E a Procuradoria do Estado, ao invés de defender os interesses do Estado, desistia dos recursos. Então, através não me lembro o nome do procurador-geral da época, mas então é uma série de elementos ali e de vantagens muito esquisitas que ele teve na gestão do cartório dele, que demonstram um poder muito grande sobre o Tribunal de Justiça lá. Esse juiz, Ari de Queiroz, por exemplo, chegou a ser afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, por envolvimentos, com suspeito de envolvimento com Maurício Sampaio. Conseguiu recentemente só uma liminar do ministro Lewandowski para voltar às funções, mas ainda está respondendo o processo administrativo disciplinar. Ele tinha sido afastado cautelarmente e com essa liminar do Lewandowski ele está nas funções, mas não pode atuar em processos relacionados ao Maurício. Por isso é tão importante, nesse caso, que vá para júri popular, né? Para que não tenha nenhum tipo de influência do juiz em si, né? No julgamento. Quando vai para júri, as variáveis são mais variáveis, né? Uhum. Então é mais difícil você controlar o processo. Quando você tem um juiz, só é um juiz que você pode ir lá tentar comprar ele, se ele não aceita, se ameaça. Então, um juiz só defender uma questão importante dessa, ele estaria, inclusive para ele mesmo, perigoso, né? Estaria suscetível. Agora, no Tribunal do Júri são 7 jurados, os jurados são sorteados, então a possibilidade deles manipular o processo realmente é bem menor. Então, quando eu estava na faculdade de Direito, eu tinha até minhas desconfianças com o Tribunal do Júri. Eu falava, não, mas isso não é técnico, não sei o quê. Hoje eu sou completamente a favor do Tribunal do Júri. Eu acho que os crimes dolosos contra a vida têm que ser julgados pelo Tribunal do Júri, sim. Certo. A gente estava conversando também a respeito do Instituto, né, que vocês fundaram. A família fundou o Instituto quando? O Instituto Valério Luiz, o que o Instituto faz? Começou no primeiro semestre do ano passado, né, primeiro semestre de 2013. O nosso foco é conseguir justiça, no caso, né, conseguir justiça pelo meu pai, pelo Valério. Eu vi, inclusive, como disse, visitei o Instituto Vladimir Herzog, que hoje enfim, tem uma gama muito grande de ações, né? Fiquei muito impressionado, ações culturais e tudo. A gente gostaria muito de, no futuro, ampliar o nosso leque de ações também, mas nesse curto tempo, tantas coisas que aconteceram aqui, né? Então, muita coisa para vigiar nesse momento. Não são nem 2 anos, né? Não são nem 2 anos, muita coisa, então consome muita energia. Então, o grande foco é conseguir justiça, no caso do meu pai, e criar em Goiás essa cultura de respeito profissional, de liberdade de imprensa, né, que está muito carente desse tipo de iniciativa. Porque esse Maurício, se ele fez o que fez, ele fez porque achou que podia fazer, né, fez porque achou que tinha relacionamentos suficientes para resguardá-lo, para que ele pudesse fazer e mesmo assim não ser responsabilizado. Porque eles poderiam ter feito de uma forma bem mais sofisticada, mas fizeram como uma espécie de aviso, né? Porque fizeram da forma mais truculenta possível. 6 tiros à luz do dia na porta da rádio. Então, foi para as pessoas soubessem quem é. Para chocar, né? Para chocar. Ó, tá falando mal de mim, olha o que acontece. E não vai acontecer nada comigo. Foi isso. E então, nós realizamos seminários e várias atividades para conscientizar as pessoas de que esse contexto para Goiás precisa mudar. Nós realizamos em outubro do ano passado um evento chamado Imprensa por Valério, onde a gente conseguiu reunir os representantes das principais entidades da imprensa lá do estado. Né? Uhum. Não conseguimos que comparecessem os sindicatos radialistas, sindicatos jornalistas, Associação Goiana de Imprensa e a Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás. Então nós fizemos esse evento no plenário da Assembleia Legislativa lá e com o objetivo de integrar essas entidades, né, para que se qualquer violência aconteça, qualquer desrespeito às prerrogativas profissionais aconteça, com essa integração fica mais fácil, né? Um já consegue acionar o outro para criar essa cultura de proteção realmente. Organizamos vários protestos, né? Um protesto de 1 ano, lembrando 1 ano da morte, que aconteceu em julho do ano passado, 5 de junho de 2013, né? Fez 1 ano do assassinato. Então, nós organizamos um protesto ali na Praça Cívica, que é a praça onde fica o Palácio Central do Governo, né, em Goiânia, e compareceram mais de 500 pessoas, então, todas com a mesma camiseta, né, que é a camiseta do Instituto Valério Luiz. Então, a gente fez a passeata ali em volta da Praça Cívica e teve uma repercussão muito grande lá.
E já também, o Portal Imprensa deu na época. O Portal Imprensa deu. O Portal Imprensa deu. É verdade. Protesto. Então, e organizamos outros protestos menores. Esse ano a gente já organizou um no começo do ano, que a gente fez uma volta ali, em volta do Tribunal de Justiça de Goiás. Tem outro marcado para dia 22, da semana que vem, que a gente anunciou ele no dia 22 de abril. Dia 22 de abril, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa conseguiu aprovar uma lei lá em Goiás, que todo dia 22 de abril é o Dia das Vítimas de Violência. Que aí, nesse dia a gente marcou um protesto também para dia 22 de maio, vai acontecer na semana que vem, onde estaremos nós e outras famílias que também tiveram seus parentes assassinados, que são famílias que nós sempre mantemos contato para dar uma visibilidade para os casos deles também, para os inquéritos poderem se concluir, para os processos judiciais poderem andar, porque hoje a outra vertente mais forte do Instituto, que é a gente tentar trabalhar junto com outras famílias, com outras vítimas de violência no Estado. Como faz se a pessoa tem interesse em entrar em contato com vocês para apoiar o Instituto, para fazer parte dele, para comprar uma camiseta? Como que faz? Entra em contato? Vocês vão criar um site? Qual é O portal está sendo aberto. Dinâmica. O portal está sendo aberto, o portal da internet, que eu pretendo ter um lugar específico no portal onde as principais provas do processo estejam lá, para que seja o mais público possível e não tenha a possibilidade de dizerem, se uma eventualidade, qualquer coisa acontecer, que eles se livraram por falta de provas. Porque existe um mecanismo da impunidade, não só em Goiás, mas no Brasil, que é justamente nesse momento que a gente está passando agora, que quando um crime de grande repercussão acontece, os ânimos ficam muito exaltados, né? E aí eles dão os primeiros desenrolares, oferecem a denúncia, algumas audiências são feitas, aí os ânimos vão se arrefecendo um pouco, e chega nessa hora, que é a hora que a gente chama de pronúncia, que é a hora de mandar para o júri ou não. Muitas vezes, você tem 5 réus, aí eles mandam 3, ou seja, pronunciam 3 e impronunciam 2. E aí recorre para o tribunal. Aí desses 3 que foram mandados, eles despronunciam, ou seja, retiram a pronúncia, mantêm a impronúncia dos outros 2 e acaba que ninguém é submetido a julgamento. Isso acontece muito, muito. Essa hora, porque é uma falha do sistema jurídico brasileiro, quando você recorre da decisão que mandou as pessoas para o júri, se o tribunal reformar, não há nada que você possa fazer. Nada, porque... Nenhum recurso? Não, porque o recurso seria para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula, que é a 7, que diz que ele não pode reavaliar a prova de autos. Então, na prática, morre ali. Aí aqueles casos nunca vão ser julgados e vai ficar por isso mesmo. É como se a gente morresse no limbo. Então... Mas, Mary, o que significa para uma família e a possibilidade, assim, que isso não aconteça, claro, mas a possibilidade de que o crime não seja pago, que as pessoas que cometeram esse crime não paguem por isso? Qual é a sensação? O que é isso para uma família? Imaginar que pode ficar impune um crime desse? Não, eu não consigo nem pensar nisso, é desolador, assim, é uma coisa... Engraçado, desde o primeiro momento eu sempre trabalhei com a ideia de que vai dar certo, sempre com a ideia de que não, a gente vai fazer e eles vão ser responsabilizados e tudo. Eu sempre mentalizo na minha cabeça um momento em que eles já estão pagando. A sentença e tchau. A sentença e tudo. Mas se por algum acaso eles conseguirem não escapar disso, isso é realmente uma coisa devastadora, né? Mas por isso que a gente tenta por todas as instâncias, porque eu não posso correr um risco de amanhã eles recorrerem de uma decisão que manda eles para o júri e o tribunal, por alguma razão, reformar isso e pronto, o caso morre no limbo, não vai ter nada que eu possa fazer, eu vou ficar por aí gritando sozinho. Então não é um risco que não quer correr. Não quero correr. Não quero correr, por isso que tem muitos juízes no Tribunal de Justiça de Goiás. Eu sei exatamente quem são, que a gente confia muito, que enfim, só ouvi falar bem deles. Mas todas essas circunstâncias que eu narrei, que são só uma parte do panorama, nos deixam desconfiados, né, sobre até que ponto vai a influência dele lá.
E por isso que a gente bate nessa tecla também do incidente de deslocamento de competência. Super importante, né? Tá doido. Bom, pra gente quase encerrar o programa, tá bem no finalzinho, viu, Valério? Passa rápido, não disse? Para a gente quase encerrar o programa, então, eu vou mostrar para vocês, também vindo do Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, a entrevista que foi feita com o ministro Carlos Aires Brito, que é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhadinha? O ministro Carlos Aires Brito está fazendo a abertura do 6º Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, acontecendo aqui em Brasília, no Museu da Imprensa Nacional. Ministro, qual a importância desse tipo de debate, de debater liberdade de imprensa, mesmo o Brasil vivendo em plena democracia? Não, é sempre fundamental cuidar da liberdade de imprensa, não abrir os flancos, não baixar a guarda, porque a liberdade de imprensa incomoda, não é, setores, isso no mundo inteiro, não é, setores mais favorecidos economicamente, mais favorecidos politicamente, não é, a imprensa gozando como deve ser de liberdade plena a qualquer momento, não é, pode colocar uma autoridade mal na fita, digamos assim. Então é natural até que as autoridades tenham uma certa desconfiança sobre a imprensa, não se disponibilizem para ver a imprensa como a imprensa não é, um espaço de liberdade em plenitude, até porque irmã siamesa da democracia. Não é? Civilidade, civilização, humanismo, democracia, liberdade de imprensa são temas associados, interreferentes, interligados, geminados. Em anos eleitorais, historicamente, existe um número de ações contra jornalistas muito maior do que em anos que não são de eleições. É possível o jornalista se precaver desse tipo de assédio jurídico, vamos dizer assim? O ano eleitoral é um ano mais difícil. Embora não se possa falar de atipicidade do ano eleitoral, porque nós temos no Brasil eleição de 2 em 2 anos, então eleição é um período, é um fato, não é, que corresponde ao ápice da democracia representativa, que deve ser encarado com normalidade, como fazendo parte do cotidiano da população brasileira. Mas é um ano de embate, é um ano de competição, é um ano de disputa do poder, aí os ânimos se acirram, não é? E as coisas ficam mais delicadas, e os jornalistas se expõem mais na medida em que possam os jornalistas falar alguma coisa que prejudique a imagem, que desfavoreça a imagem de um eventual candidato. Então é um ano sempre administrável com especial cuidado, o período eleitoral, o ano da eleição. O senhor foi o ministro responsável por derrubar a lei de imprensa, que era uma lei em vigor há muitos anos e considerada ultrapassada por muitas pessoas. Ficou alguma brecha que prejudique a profissão, que prejudique o jornalista? Por exemplo, o direito de resposta é uma coisa que se fala muito? Não, a Constituição consagra o direito de resposta no artigo 5º, inciso de número 4, dizendo que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E em seguida, fala no dispositivo subsequente, fala de direito de resposta. É proporcional, há de haver proporcionalidade no direito de resposta. Então, é uma matéria constitucionalmente versada. Não se pode impedir o direito de resposta. Agora, o direito de resposta vem a posteriori, evidentemente. Primeiro, a manifestação do pensamento. Depois, o direito de resposta para aqueles que se considerarem vítimas de difamação, de injúria, de calúnia, de um comentário, digamos, malicioso, maldoso, desfavorável de uma maneira em geral. Muito obrigada pela sua participação e a Revista Imprensa agradece por você ter participado aqui desse fórum. Muito obrigado também, viu? Volta aqui no Imprensa na TV, essa foi a entrevista com o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, e a gente agora está chegando bem no finalzinho do programa. Bom, queria primeiro agradecer a você que ficou com a gente aí essa horinha conversando, sabendo que nós estamos de volta na semana que vem, toda sexta, das 3 às 4, aqui ao vivo com vocês, só mandar as perguntas, conversar, estamos sempre abertos esperando vocês por aqui. Valério, queria primeiro te agradecer por ter vindo, obrigada por dividir a história com a gente, porque é uma história dura, difícil, deve ser difícil ficar falando disso o tempo todo. Mas eu queria que você desse um contato para que as pessoas pudessem falar com você, pudessem apoiar suas campanhas e até divulgar o caso, né? Sim.
Todos os desdobramentos do caso a gente sempre coloca na página criada para isso no Facebook. É uma página criada especificamente para divulgar e dar notícias sobre o caso. Então, facebook.com/Instituto Valério Luiz. Quem quiser acompanhar os desdobramentos por essa página vai ter tudo certinho. A atualização dela é diária, tudo que acontece a gente coloca lá. facebook.com/Instituto Valério Luiz. Quem quiser entrar em contato por telefone, o código de área é 62 3432 6835. Fechado, bom. Obrigada, viu, Valério? Um prazer. Gente, então encerramos aqui mais uma Imprensa na TV. Antes de fechar de verdade, eu vou mostrar para vocês um videozinho leve para a semana, que é o que chamam do repórter, o pior repórter do Brasil, será? E o que você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí, portanto, o nosso querido Alex, né, na sua primeira participação, tá um tanto quanto nervoso, mas é assim. TV Votorantim, o canal que é 10. Daqui a pouquinho a gente volta. E com o Alex, que é o pior repórter do Brasil. Aliás, o Alex ficou famoso depois disso, né? Porque isso passou na TV Votorantim. E aí o Rafinha Bastos convidou ele para ir para Agora é Tarde, não para ir para o elenco, mas para ir lá ser entrevistado. E para ele fazer a cobertura de um clássico, que foi um jogo do São Paulo. E foi interessante. Se vocês procuraram no YouTube, vocês vão achar, inclusive, as entrevistas que ele fez com o Muricy, sabe, fazendo selfie. Foi uma coisa interessante de ver. Bom, gente, semana que vem, então, a gente está aqui de volta das 3 às 4 com Imprensa na TV. Um beijo, até lá!